A tensão global atinge níveis críticos enquanto o mundo assiste a um jogo perigoso de poder, onde cada movimento pode desencadear consequências irreversíveis. Em Moscou, os sinais são claros: o Kremlin não apenas observa, mas se prepara para responder com força a qualquer provocação. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, um ex-presidente americano acompanha de perto cada detalhe de uma ofensiva que pode redefinir os rumos da geopolítica. Não é ficção, é a realidade que se desenrola diante dos nossos olhos, e você precisa entender o que está em jogo. A Ucrânia recuou, mas não sem antes deixar sua marca. A operação ousada em território russo, que durou meses e surpreendeu até os aliados mais próximos de Kiev, chegou ao fim tão abruptamente quanto começou. Fontes como o Wall Street Journal revelam que as forças ucranianas abandonaram a maioria das posições em Kursk, mantendo apenas alguns pontos estratégicos. Zelensky confirmou: a retirada foi uma decisão calculada para preservar vidas, não uma derrota. Mas o que isso significa no tabuleiro maior? Para Moscou, é uma ferida aberta. Pela primeira vez desde Stalin, um líder russo foi forçado a expulsar tropas estrangeiras de seu solo. Um revés humilhante que Putin não esquecerá. Os analistas se dividem. Críticos chamam a incursão de um desperdício de recursos e vidas, com a perda de equipamentos valiosos e soldados de elite. Já os defensores argumentam que a manobra, embora arriscada, cumpre o seu papel, freou o avanço russo sobre Sumi no verão passado e provou que a Ucrânia ainda pode surpreender. O coronel Roman Svitan, veterano das Forças Armadas Ucranianas, detalha a nova linha de defesa, posições elevadas ao sul de Sudza, onde o terreno favorece a resistência. Com altitudes entre 50 e 70 metros acima dos pontos de ataque russos, temos vantagem tática, explica. Os russos tentam flanar pelo norte, seguindo rios como Lokhnia, mas cada metro é disputado. A questão agora é: até quando essa estratégia aguentará? Enquanto isso, Moscou joga sujo. O Kremlin não quer paz, quer tempo. E está usando uma tática conhecida: acusações infundadas de crimes de guerra para desmoralizar o apoio ocidental à Ucrânia. O Instituto Americano para o Estudo da Guerra alerta: a Rússia está intensificando sua campanha de desinformação, com declarações coordenadas entre oficiais e mídia estatal. O governador de Kursk, Alexander Kenkin, repete como um disco riscado que as forças ucranianas cometeram atrocidades sem apresentar uma única prova. Yuri Ushakov, braço direito de Putin, vai além: qualquer trégua seria apenas um respiro para Kiev se rearmar. A mensagem é clara: Moscou não negociará enquanto não recuperar tudo que considera seu, e isso inclui não só a Ucrânia, mas a influência sobre as repúblicas soviéticas e até países do Báltico. E onde ficam os Estados Unidos nisso tudo? Em uma virada surpreendente, o secretário de Estado Marco Rubio, sim, o mesmo que está na lista negra de Moscou, iniciou um diálogo com Sergei Lavrov. Oficialmente, Washington informa que notificou a Rússia sobre suas operações contra os Houthis no Iêmen, grupo apoiado pelo Irã que ameaça navios no Mar Vermelho. Mas há mais: os dois lados discutiram a retomada das comunicações bilaterais, algo impensável há meses. Lavrov, no entanto, surpreendeu ao pedir um cessar-fogo imediato no Iêmen, condenando o uso da força. Ironia ou estratégia? Afinal, é o mesmo Lavrov que representa um regime em guerra contra a Ucrânia. Enquanto isso, Donald Trump assistia, ao lado de assessores, aos caças americanos bombardearem alvos no Iêmen. O homem que sonha com o Nobel da Paz justifica a ofensiva como resposta aos ataques Houthis a navios comerciais, uma rota vital para o petróleo global. O tempo da impunidade acabou, declarou o governo americano. Mas as imagens que chegam de Sanaa contam outra história: civis entre escombros, uma população que acusa Washington de terrorismo. E não para por aí. Dentro dos Estados Unidos, Trump ordenou o corte de financiamento da Voz da América, a rádio que por 83 anos foi símbolo da liberdade de expressão. O motivo? Propaganda anti-Trumpian e a gestão ineficiente. Para críticos, é mais um golpe na democracia, um líder que silencia vozes incomodas enquanto bombardeia inimigos no exterior. E a Europa? O descontentamento explode nas ruas. Protestos massivos sacodem o continente, de Berlim a Paris, enquanto cidadãos exigem mudanças. A crise econômica, o custo da guerra, a sensação de abandono, tudo se mistura em um caldeirão de revolta. Líderes tremem, e alguns já falam em eleições antecipadas. A pergunta que não quer calar: até quando o Ocidente aguentará sustentar uma guerra que parece não ter fim?
Os sinais estão aí, espalhados pelo mapa: explosões misteriosas na fronteira do Cazaquistão com a Rússia, movimentos suspeitos de aeronaves em Belarus, uma nova escalada no Oriente Médio sob o olhar atento de Trump. Cada peça se encaixa em um quebra-cabeça perigoso, onde o próximo movimento pode ser o estopim. Você está acompanhando. Porque o que acontecer nos próximos dias não será apenas notícia, será história. E história, como sabemos, é escrita por quem age, não por quem assiste. O jogo geopolítico está aquecendo, e as peças se movem em tabuleiros que vão muito além das fronteiras que você vê no mapa. Enquanto a Europa se debate entre protestos e promessas vazias, a Ásia Central explode, literalmente. E não é metaforicamente: o Cazaquistão acorda com detonações planejadas que sacodem o solo, mas que, desta vez, servem a um propósito oficial: evitar que o gelo dos rios se transforme em uma sentença de morte para cidades inteiras. Sim, você leu certo. Eles estão bombardeando o gelo para salvar vidas. Ironias à parte, a cena é quase cinematográfica: explosões controladas rasgando o silêncio da estepe, enquanto câmeras aéreas capturam o espetáculo de blocos congelados sendo pulverizados antes que possam se tornar armadilhas letais. É a natureza sendo domada pela engenharia humana, ou, se preferir, a prova de que até o caos pode ser orquestrado quando há interesse em evitá-lo. Mas não se engane, nem tudo que explode no Cazaquistão é tão inocente. Enquanto o governo justifica as detonações como a manutenção preventiva, os olhares mais atentos sabem que qualquer movimento inesperado naquela região, especialmente perto da fronteira com a Rússia, é um sinal de alerta. E falando em sinais, a Bielorrússia não fica atrás. Lukashenko, o ditador que sobrevive à base de repressão e teatro geopolítico, acaba de dar um show de força que nem mesmo seus aliados mais fiéis conseguiram ignorar. Tanques rugindo, mísseis sendo testados, soldados treinando como se a guerra já tivesse começado. Estamos prontos para responder a qualquer ameaça, declaram, sem especificar qual. Mas todos sabem, a ameaça não vem do exterior. Vem da raiva de um povo que há anos é tratado como refém de um regime que se alimenta de medo e desinformação. E o detalhe mais sinistro? Os militares bielorrussos não esconderam orgulho em admitir que estão aprendendo com os especialistas em que lutaram na Ucrânia. Sim, aqueles mesmos que ajudaram a transformar cidades em escombros agora são os professores de Lukashenko. Eles testam equipamentos retirados de armazéns empoeirados, disparando projéteis como se estivessem em um videogame macabro, enquanto um soldado sorri para as câmeras e diz: "É bom sentir o poder de uma arma novamente." Não é um exercício. É um aviso. E enquanto a propaganda do regime celebra a eficiência das forças armadas, as ruas de Minsk continuam silenciosas não por paz, mas por terror. Enquanto isso, na Sérvia, a fúria popular não se deixa calar tão facilmente. Há meses, milhares tomam as ruas de Belgrado, exigindo não apenas justiça por 15 vidas perdidas sob uma estrutura de concreto que desabou, sim, mais uma tragédia evitável, mais um símbolo da corrupção que corrói o país, mas a queda de um sistema que há 12 anos suga a riqueza do povo como um parasita. 12 anos de roubo, 12 anos de impunidade, gritam os manifestantes, enquanto a polícia responde com armas sonoras e gás lacrimogênio. O presidente Vučić, mestre em retórica evasiva, tenta se passar por democrata: "Estou pronto para eleições antecipadas", diz, como se fosse uma concessão generosa e não uma jogada calculada para se manter no poder. Afinal, quem duvida que um regime que controla a mídia, a justiça e as forças de segurança possam ganhar qualquer pleito? Mas os sérvios não são ingênuos. Eles sabem que as eleições, sob essas condições, são apenas mais um ato no teatro da farsa política. Sabem que os 20 bilionários que surgiram na Sérvia nos últimos anos não construíram fortunas com trabalho honesto, mas sim com contratos superfaturados, desvios e conluio com o crime organizado. Investimentos? Não, isso é apenas a fachada para o saque, denunciam. E enquanto Vučić se gabar de que 99% dos estudantes protestam pacificamente, a pergunta que fica é: o que acontecerá quando esse 1%, ou quando a paciência desse 99%, se esgotar? O mundo está em chamas, e não são apenas as explosões no Cazaquistão ou os tiros de advertência na Bielorrússia que deveriam te preocupar. É a soma de tudo: regimes que se armam enquanto seus povos passam fome, líderes que brincam de democracia enquanto apertam o cerco, e uma geração que já não acredita em promessas, mas sim na força das ruas. Você pode fechar os olhos, mudar de canal ou rolar o feed como se nada disso fosse contigo. Mas lembre-se,
quando a história for escrita, não haverá espaço para os indiferentes. Só para os que escolheram um lado ou para os que, por omissão, já escolheram o lado errado. E agora, a pergunta que não quer calar: você está pronto para o que vem por aí?